Um tempo atrás eu pensava que obedecer a Deus era fácil. Afinal, você ouve dele uma direção. Você tem a certeza daquilo que ele diz para você fazer. Então é só fazer, não é? Mas aí é que tá. E esses dias, uma pessoa me fez uma pergunta que essa pergunta tem ecoado dentro de mim até hoje. E aí no final, em algum momento desse vídeo, eu vou trazer essa pergunta para você também. E o motivo de eu estar gravando esse vídeo é porque há muito tempo eu venho procrastinando a tomada dessa decisão de gravar esses vídeos, de gravar esse e outros. E o que eu quero falar com você aqui talvez seja mais um desabafo meu, mas que talvez o Senhor fale com você. Talvez você esteja passando pela mesma situação que eu. Enfim, vamos lá. Há cerca mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos, o Senhor começou a me falar sobre algumas mudanças que aconteceriam na minha vida. Parte profissional, pessoal, ministerial. E em certa medida eu fui tomando decisões guiadas nisso. Porém, essas decisões elas foram sempre tomadas com muita cautela. E entenda, eu não estou falando aqui que você deva ser irresponsável, negligente nas suas decisões. Mas até que nível a cautela ela é certa e até que nível ela é incredulidade. Eu fui tomando essas decisões, sabe? E algumas coisas foram acontecendo na minha vida. Na medida da minha fé, eu experimentava a medida daquilo que o Senhor havia prometido ou falado. Não só coisas que eram boas, mas talvez coisas que eram para me tirar de uma zona de conforto. Mas aí chegou um momento onde aquele nível de decisão que eu tomei já não era mais o suficiente. Não sei se você já passou por isso. Eu não sei se talvez eu esteja sendo subjetivo demais. Mas você sabe daquelas decisões que você precisa tomar. Você já orou, você tem clareza. Você talvez já até deu um mini passo de fé. Só que você ainda não tem fé suficiente para dar o passo completo. Fica imaginando, né? Como Pedro ali. Tá dentro daquele barco, vê Jesus e ele fala assim, é tu, então fala que eu vou ir. E aí ele vai. Mesmo na iminência de se afogar, mesmo na iminência de afundar, ele não sabia que iria caminhar sobre as águas. Mas ele deu. E no momento em que ele começou a afogar, ele colocou os seus olhos em Cristo e pediu socorro para ele. E eu fico falando, Senhor, o que é melhor? Eu ficar como aqueles outros discípulos que permaneceram dentro do barco, mas contaram o testemunho de Pedro, ou ser como Pedro, que foi e andou sobre as águas e fez o que parecia impossível e irracional para os outros e até mesmo para ele, e que mesmo na iminência do afogamento, de se perder no meio daquele chamado, ele pôde testemunhar o milagre. E no momento da aflição ele pôde clamar a Jesus. E qual o lugar que eu quero estar na minha vida? E esse é o questionamento que eu estou me fazendo hoje. Não hoje, não só hoje, mas esses últimos dias. Eu quero permanecer ali dentro daquele barco, contando a história. Não há erro nisso se foi para isso que o Senhor me chamou. Mas, e se o que o Senhor me chamou foi para sair para fora do barco? E não dá para eu dar meio passo, não dá para eu ficar com um pé no barco e um pé sobre as águas. Não dá. Porque eu não vou estar em nenhum dos dois lugares plenamente.
E sabe, minha vida nesses dois últimos anos tem sido assim. E algumas atitudes, algumas decisões que eu tenho tomado recentemente, acho que muito por conta do meu relacionamento, do meu casamento chegando, e não só isso, mas da minha busca por um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Porque apesar de ter 10 anos de uma conversão, hoje eu percebo que muito do meu relacionamento, ele foi superficial. E esses dias eu estava ouvindo uma palavra, no momento do culto, o Espírito Santo ministrando algumas coisas no meu coração. E aí tem aquela passagem onde o profeta ele é levado, né, aos níveis das águas, né? Então ele estava na margem, as águas batiam na canela, batiam no joelho, batiam nos lombos. E eu fiquei olhando aquilo. Mas é engraçado, sabe? Porque se eu pego uma pessoa de estatura, uma pessoa mais adulta, né, uma pessoa adulta, ela vai ter uma estatura maior. Então, obviamente, as margens do rio vão bater na canela. Mas se eu pego uma criança e coloco ela nessa mesma margem, as águas vão bater nos seus ombros, ou dependendo da fundura, né, do quão fundo são aquelas margens, ela pode se afogar na margem. Onde um adulto não se afogaria, uma criança pode se afogar. Naquele momento eu parei e pensei e falei, Senhor, eu vivi 10 anos. Eu vivi 10 anos da minha fé, achando que estava mergulhado no teu rio, mergulhado na tua presença. Mas eu, na verdade, eu estava sendo como uma criança me afogando às margens, me contentando com as poucas águas daquilo que eu poderia experimentar, do fluir do Senhor na minha vida. Mas pela falta do amadurecimento, da nutrição correta para que eu pudesse crescer, eu permaneci naquele lugar. E que hoje, amadurecendo um pouco mais, indo um pouco além no meu relacionamento com o Senhor, eu olhei para baixo e peraí, as águas estão batendo nos meus pés. Senhor, eu não quero viver essa vida onde as águas estão batendo nos meus pés, eu quero ir além, Senhor. E aqui é que nós entramos naquele ponto inicial que eu falei. Que às vezes nós sabemos que precisamos dar passos a mais. Passos para lugares mais profundos. Passos para um lugar maior de intimidade, de dependência, de confiança plena naquilo que o Senhor nos mandou, nos ordenou, nos pediu. Mas a incredulidade, a imaturidade, a falta de relacionamento real com o Senhor nos faz permanecer nesse lugar de poucas águas. E eu falo a verdade, por muitos dias eu estava vivendo meio frustrado. Não pelo aquilo que o Senhor já fez, mas frustrado comigo mesmo de falar, cara, por que eu não dei a resposta certa? Mas o Senhor ele é bondoso e gracioso, então ele começou a ministrar no meu coração, a sarar isso. E me fez enxergar que, amém, eu passei por tudo isso, então agora o tempo não volta. Mas também o que não retrocede é aquilo que eu aprendi nessa caminhada e o que eu posso falar agora. Então, esse vídeo aqui é para você que talvez esteja pensando que está se afogando em um nível com Deus, mas que talvez você ainda esteja sendo um menino na fé, uma criança na fé, se afogando nas rasuras das águas. O Senhor tem um nível maior de intimidade para nós, um nível maior de dependência, um nível maior de entrega que nós temos que realizar, mas isso só vai acontecer quando eu me sentar à mesa com Ele. Não para fazer pedidos, não como quem chega a um balcão do fast food para poder fazer um pedido, não, mas para me relacionar.
Não como quem chega para uma reunião de pauta, mas como quem chega com saudade do relacionamento com um amigo. Porque quando isso acontece, aquele medo lá atrás de me jogar para fora do barco, caminhar pelas águas, ou ir nadando, ou fazer o que for necessário para chegar até onde Jesus falou que era para eu chegar, esse medo ele vai embora. Porque não importa se os ventos estão soprando, se as ondas estão assim sacudindo, se os meus olhos estão em Cristo e não em mim, não na minha capacidade, não no barco lá atrás, eu vou conseguir ir. E o que eu tô falando nesse vídeo aqui é, eu estou indo. Eu estou indo. Os ventos estão soprando aqui, ó. As ondas. Tem hora que eu quero olhar pro barco que ficou para trás, porque era a minha zona de segurança. Mas é ali que está Cristo. É ali que ele falou que é para eu ir. É ali que ele tá falando, chega até aqui, chega até aqui, chega até aqui. Vem correndo, vem nadando, mas vem até aqui. E por outro lado ele tá falando, sai do raso, sai do raso, sai do raso, sai do raso. Você já cresceu esse nível aí. Não tem mais graça brincar nesse nível. Você viu quando a gente vai ficando mais velho, então aquele nível de água ali da piscina, ela não faz mais sentido, né? A gente tem que ir para um nível mais fundo para aproveitar mais. A dor do crescimento, mas a dor do crescimento espiritual, o amadurecimento no Senhor, Ele vai nos fazer isso. Enfim, é isso. Acho que esse vídeo ele é muito de compartilhar com você, de falar para você, busque no Senhor um novo nível de fé. Nos próximos 80 dias, 79 dias, eu vou me casar. E eu sei que há muitos processos para ser vividos até essa data. Há muito que avançar, crescer no meu relacionamento com o Senhor, naquilo que Ele me chamou a realizar, a compartilhar, a falar aqui, no nível profissional, financeiro. E vocês serão testemunhos disso. É isso, meus queridos. Vai ser um vídeo sem corte, vou tirar só o inicinho e vai. Porque eu tô há muito tempo procrastinando vir aqui falar, vir aqui postar. Mas é isso, tamo junto, Deus abençoe. É nóis, se inscreva aí no canal e acompanhe essa jornada. Um beijo no coração. O Senhor te abençoe.